Eu vou convidar aqui no estúdio Lídia Brito, já está chegando aqui a Lídia, para trazer para nós as informações a respeito também de como é que foi o dia, nesse dia de protesto, porque o doutor Pessoa e Robert Rios, né, Lídia, falaram a respeito de como vão encarar o assunto e de como a prefeitura pode se posicionar diante dessa greve. Boa tarde, seja bem-vindo, Lídia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso, Joelson. O prefeito, o doutor Pessoa, falou aí dessa possibilidade de assinatura desse decreto de calamidade. O secretário Robert também se posicionou com relação ao assunto e eles afirmam que, se a greve continuar, esse decreto poderá ser assinado. Vamos acompanhar com a Lídia Brito. O prefeito doutor Pessoa garante que a prefeitura trabalha para resolver a crise no transporte público de Teresina. Doutor Pessoa reforça que há um plano B e diz que talvez assine decreto de calamidade, garantindo que empresas de fora possam atuar no setor. O plano B já está autorizado. O plano B, que é o plano B? É aquilo que está na Constituição, o direito do trabalhador mais simples, ou todos os trabalhadores de ir e vir. Eu devo ter alguma coisa para me assinar daqui a pouco, mas não vai parar, é passo a passo, mas não é passo de tartaruga não, é rápido, porque a determinação minha do plano para funcionar, o plano B já está. Apesar do prefeito não esclarecer as informações com relação ao decreto de calamidade, o secretário Robert Rios garante que, se a greve permanecer, o documento será assinado. Se houver um estado de calamidade, claro que vai ter um decreto. Claro que vai ter um decreto. Você mesmo vai pedir que tenha um decreto. Muitos jornalistas precisam de ônibus para trabalhar. Então como é que fica? Param quando querem? Aí para e a prefeitura não faz nada, fica na inércia, fica de braço cruzado. O prefeito é algum medroso por acaso para ficar com o braço cruzado? Não. Se parar ônibus, tem providência. De acordo com o secretário, disputas internas no sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus estariam influenciando a greve. De onde é que vem essa greve hoje? Há uma eleição no sindicato, que duas chapas estão disputando o comando do sindicato dos motoristas e cobradores. Toda vez que tiver uma disputa no sindicato, eles param, penalizam a população, isso é um absurdo, isso é um deboche com a população de Teresina que o prefeito não quer aceitar. Robert Rios confirma conversas da prefeitura com empresas de outros estados e a possibilidade de mudança no sistema da capital. Nós já conversamos com uma grande empresa de fora que está pronta e diz que em poucos dias tem condição de colocar 200 ônibus em Teresina. Nós estamos aqui no estúdio com a doutora Nayara Moraes, ela que é advogada, representa o CETUT, né, faz esse trabalho jurídico, de orientação jurídica do CETUT, e vai conversar conosco a respeito desse assunto e dessas declarações feitas pelo secretário Robert Rios e pelo prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Doutora Nayara Moraes, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado por aceitar o convite. Bom, o secretário disse que existe a possibilidade, vice-prefeito de Teresina disse que a possibilidade de uma empresa chegar e oferecer 200 ônibus para prestar o serviço. Até que ponto isso pode prejudicar o diálogo entre CETUT e prefeitura? Bom, nós estamos em um momento muito delicado, onde já estamos trabalhando as limitações em relação à paralisação dos trabalhadores. Então, nós passamos aí quase um ano para efetivar um acordo e, quando efetivamos, estamos vivendo agora a iminência de uma outra parte que também é interessada, também é importante, mas que está aí, de certo, tumultuando o processo. Se a gente continuar nesse processo de ampliação, né, de possíveis soluções mágicas, demonstrando para a população que há um descompromisso do empresariado local, quando a gente sabe que todos os empresários estão cumprindo, essas ameaças, essas indas e vindas vão tornar ainda mais difícil que a gente consiga efetivar um diálogo, especialmente porque não há fundamento jurídico adequado para nenhum tipo de rescisão e nem para descumprimento do acordo que foi assinado, porque nesse acordo o município se comprometeu a pagar
os valores que eram devidos da gestão passada, 2020. Então, o que eu quero lhe dizer com isso? Que se a gente ficar vivendo de politizar o sistema de transporte coletivo, a gente nunca vai avançar. Porque passamos um ano para chegar ao entendimento de que tinha que pagar. E quando está pagando 2020. E isso ainda vai gerar um outro conjunto de ameaças vindas por parte do poder municipal para que, de repente, os empresários se sintam constrangidos, quando a gente sabe que eles têm direito a receber todos os valores ainda devidos do ano de 2021, mas porque nunca receberam. Mas o superintendente colocou agora que isso estava condicionado à não realização de greves. Uma vez acontecendo a greve, suspende o pagamento. Foi colocado pelo superintendente. Esse foi até um ponto objeto do acordo, né? Eu não sei se vocês lembram, mas houve uma situação em que os empresários, eles refluíram quando a cláusula do acordo foi exatamente especificando que se o sistema paralisasse, qualquer culpa seria colocada, né, na justificativa do empresário e o acordo não seria pago. Mas essa cláusula, ela foi modificada e os empresários, eles assinaram um acordo que diz que só haverá suspensão desses pagamentos se a causa, o elemento causador da paralisação tenha a responsabilidade do empresário. E nesse momento, não são os empresários responsáveis por nenhum tipo de paralisação. Não coadunam com isso, deram cumprimento à ampliação da ordem de serviço e colocaram à disposição dos trabalhadores todos os recursos que eles têm direito em relação aos valores devidos de 2020. Já foi paga a parcela de R$721 mil devido a trabalhadores, né? Essa parcela devida a trabalhadores em virtude de ticket e plano de saúde do ano de 2020. Agora, o que os trabalhadores estão vivendo é um momento de politização interna. Quando a politização da prefeitura se superou, a gente começa a viver um momento de politização em relação aos trabalhadores. Você concorda com o secretário Robert? Né? Nesse ponto há uma concordância, porque é claro que essa mobilização, ela é uma mobilização que desconsidera todos os esforços que têm sido feitos por ambas as partes. O município que, enfim, se comprometeu em viabilizar os pagamentos e os empresários que tiveram o comprometimento de atualizar as folhas. E isso está sendo feito. Então, todas as folhas de pagamento de 2021 serão atualizadas tão logo seja encerrado o pagamento da entrada, que foi parcelado em 3 vezes. E aí eu preciso destacar que tem empresas que estão totalmente regulares com as questões trabalhistas, com as folhas, e a gente não pode trabalhar nesse momento com essas ameaças, essas inseguranças em relação à suspensão de contrato, rescisão de contrato, suspensão de pagamento de acordo, né? Rescisão de contrato ou contratação de novas empresas. Agora, doutora, o que a prefeitura coloca, pelo menos o que disse o secretário Robert Rios, é que a greve, a falta de ônibus é um estado de calamidade, que essa falta de ônibus, a greve seria motivada pela falta de pagamento dos empresários, né, aos trabalhadores. Então, esse aí seria um motivo, segundo o secretário, para que a prefeitura, o prefeito doutor Pessoa, assine esse decreto de calamidade. Olha, esse decreto de calamidade, essa tese de calamidade, ela nos pega até de surpresa, assim, no sentido jurídico. Porque se a gente levar em consideração o que efetivamente é uma calamidade, é uma situação que deve passar por reconhecimento, inclusive, de aspectos em relação à defesa civil, é algo efetivamente grave, uma emergência, uma calamidade no sentido de uma catástrofe. E aí eu preciso dizer, como uma das questões mais importantes, que catástrofes e que situações emergenciais, elas não podem ser criadas pelo próprio ente municipal. E se a gente for apurar nesse momento, quem que é o responsável por a gente chegar a uma situação dessa, onde os empresários ainda não conseguiram sanar suas folhas, onde o sistema ainda não consegue estar estável? É o próprio município de Teresina, dentro da gestão. Então, a emergência não pode ser provocada pelo próprio município, que nesse caso vem sem fazer as negociações em relação aos valores devidos do ano de 2021. O empresário, ele já sabia lá em janeiro, muito antes de ser
CPI que ele tinha direito a receber os valores do acordo de 2020. E a pandemia? Então, por que a gente passou esse ano todinho para chegar no final à conclusão de que tinha que se pagar o valor da gestão anterior? Então, se politizou a questão do transporte coletivo por uma questão de mudança de parâmetros políticos de gestão e se impediu que o aporte financeiro fosse realizado tão logo desde o início da gestão. A pandemia não, pode ser usada pela Prefeitura também como uma forma de justificar essa crise, de justificar essa calamidade? A pandemia, ela é uma calamidade, né? No sentido do reconhecimento, passa pelo Poder Legislativo, passa pelo reconhecimento de estados, passa pelo reconhecimento da estrutura federal, né? Do nosso ente federal. Isso aí, sim, é um ponto extraordinário, calamitoso, emergencial, mas não é a pandemia que apenas em si é o fator justificador da questão em relação ao transporte coletivo. Isso não se liga. Quer dizer, uma emergência dessa em condições de saúde é uma coisa, a questão do transporte coletivo é outra coisa. O transporte coletivo está vivendo a situação que está porque nunca nenhum gestor público municipal, desde que houve o início do contrato administrativo oriundo dessa licitação, realizou os pagamentos mensais regulares que garantam o equilíbrio do sistema e que deem aos empresários a tranquilidade de colocar seus ônibus e pagar os seus trabalhadores. Porque com a quantidade de pessoas que andam gratuitamente, veja, vamos colocar transporte alternativo, paga, minha gente. Eu duvido que você ande de graça no transporte alternativo. Eu duvido que se você cadastre ônibus para ser utilizado nessa situação emergencial, quem vai andar de graça. Não vai andar. Então, está andando de graça, está sendo custeado através do sistema os empresários que já fazem o transporte regular e que não são devidamente pagos. Essa equação, ela não fecha com uma passagem de R$4. Doutora, e o diálogo com motoristas e cobradores, ele está acontecendo? Como é que a senhora tem avaliado? Há perspectiva de que essa greve possa se encerrar com o entendimento de pagamento futuro? Como é que está o diálogo? Bom, esse diálogo, ele tem sido aberto, né? Já tivemos várias reuniões no CETUT, conversando com os representantes dos trabalhadores, explicando exatamente que está todo mundo no mesmo barco, do barco que está precisando de dinheiro, que o dinheiro vem do município de Teresina, começaria a ser aportado e que esses recursos seriam repassados. Esse dinheiro de 2020, entregue na mão do empresário, é para ele poder respirar, pagar as folhas, porque eles não iam conseguir pagar as folhas com o fim do subsídio da medida provisória que custeava a folha de pagamento, e eles precisam sair dessa situação de superendividamento que vivem, porque quem sustentou o sistema de transporte coletivo durante todos esses períodos em pandemia foram os empresários que transportaram gratuitamente as pessoas, que suportaram todos os custos e que em nada receberam, entrando no ano de 2021 com um saldo a receber de 21 milhões do valor de 2020 e já tendo integralizado mais de 30 milhões dentro do exercício de 2021, que até agora não se sabe quando vão começar a pagar. Agora, doutora, se o prefeito assinar esse decreto de calamidade, que medida jurídica o CETUT pode tomar? Olha, em situação de calamidade, você vai passar por um processo de reconhecimento dessa calamidade. Claro que não é automático. O que eu preciso, assim, falar de forma bem clara para a população é que um decreto desse, ele abre possibilidade para mudar o regime fiscal do município e permitir, inclusive, a contratação de novas empresas. E é sobre esse ponto que a gente precisa destacar que, além da emergência não poder ser fabricada e oriunda do próprio ente público, essas contratações, qualquer que seja, que possa vir a existir, elas são totalmente irregulares. Porque quando a gente entra na perspectiva de que vai vir uma empresa para o Piauí, nenhuma empresa do mundo inteiro vai chegar aqui no Piauí e vai conseguir fazer milagre. Todas elas ou vão requerer uma ampliação do valor da tarifa que é cobrada, porque não vão querer comportar os custos sociais dentro do seu lucro, daquilo que
que tem disponibilidade, pagar custos trabalhistas e manter esses veículos circulando. E a gente não pode entrar numa situação em que o gestor ele arca duplamente com o mesmo, né, a mesma fonte, o mesmo objeto, porque isso é uma incidência de improbidade administrativa. E tem aqui mensagem, doutora, do prefeito, doutor Pessoa, ele está acompanhando aqui a sua entrevista e com relação a essa fala, né, da doutora com relação à politização, o prefeito responde, né, ele diz que da parte da prefeitura não há politização da questão envolvendo o transporte público, o que há é o esforço reiterado do poder público para a volta à normalidade do sistema. A prefeitura já repactuou a dívida com as empresas e agora espera o retorno do transporte coletivo, parte que cabe às empresas. Se há politização do tema é por parte do sindicato da categoria, né? O prefeito reforçando aí o que disse o secretário Robert, né, com relação a essa disputa interna no sindicato, né? Essa é uma questão que é muito delicada. Eu acho que a gente já tinha superado essa fase de prefeitura, né? As dificuldades em relação à prefeitura, e a gente, inclusive, está num momento que a gente não precisa ficar escalando essa situação no sentido de colocar mais dificuldades em relação a esse andamento. Realmente o acordo ele foi assinado, ele não resolve, isso é uma coisa que já tinha sido falado muitas vezes. Fazer o pagamento das parcelas de 2020 não resolve o problema do sistema de transporte coletivo, mas foi uma boa fé, claro, há um comprometimento, isso poderia ter ficado para precatório. O que eu posso assegurar é que, de um modo geral, todas essas questões, elas são muito politizadas. E a gente reforça isso hoje, especialmente, não no sentido do município, porque a gente já tinha superado essas questões. Agora, se a gente realmente insistir, rescisões, novas empresas, enfim, a gente escala isso num caminho que a gente não quer. A gente tem que pensar agora que os trabalhadores estão na véspera de uma eleição do sindicato, que o sindicato, pela primeira vez em 30 anos, tem uma chapa de oposição e que quando o dinheiro começa a entrar no bolso do empresário, eles acham que o milagre pode acontecer e que de uma hora para outra os empresários podem fazer compromissos de novos direitos. E aí vale destacar que os empresários eles estão protegidos por uma decisão do TST no sentido de convenção coletiva no ano de 2019 e no ano de 2020. E que se todas essas questões perdurarem, né, é claro que não há a compatibilidade de sentimento do empresário de contribuir com isso, né? Nós somos representantes de empresários que são totalmente contra movimentos grevistas nesse momento, no sentido de que não há motivo, porque eles estão cumprindo o piso salarial, tem empresas que estão pagando regularmente e aquelas empresas que precisam de mais um tempo para fazer o pagamento das suas folhas, tão logo o município fizesse o pagamento das 3 parcelas, tudo isso foi encaminhado para o sindicato e vai ser pago, todos esses trabalhadores serão pagos. Eu quero agradecer a senhora, doutora Nayara Moraes. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigada, sempre à disposição.